Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Cultura Paracatu, ao vivo aqui pelo Jornal da Cidade, a promotora de justiça Maria Constância Martins da Costa Alvim. Com ela, vamos falar sobre uma recomendação conjunta administrativa com o Procon de Paracatu, entre outros órgãos, para que estabelecimentos públicos e privados municipais observem as especificidades das pessoas com transtorno do espectro autista em seus atendimentos. Doutora, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade, aqui pela primeira vez conosco ao vivo. Muito obrigada, né, por essa oportunidade de falar de um tema que é tão caro, né, a questão do Abril Azul, da conscientização do autismo, que acaba repercutindo em todas as esferas, né, educação, consumidor, e que tem sido uma com grata alegria que eu tenho recebido esses espaços, eu tenho visto como a sociedade se interessou pelo assunto. Né? Exatamente, a gente sabe que o índice, né, de diagnósticos de pessoas com autismo tem aumentado muito, né? Eu tive esses dias na APAE e lá, com as profissionais de lá, elas me informaram que a cada uma média de 10 pessoas que passam por algum tipo de diagnóstico, entre 6 e 7 pessoas são diagnosticadas com o autismo. Então, realmente, o índice é crescente e nós precisamos dar uma atenção especial a estas pessoas. Com relação a essa recomendação, que é fruto de um procedimento instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça de Paracatu, né, para o acompanhamento da campanha Abril Azul, né? Muito bonito o nome, inclusive, da campanha. Que trata da conscientização aí sobre o autismo. É isso mesmo? Explica um pouquinho melhor para a gente. Primeiro, eu tenho que falar do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Né? Nós estamos vivendo um momento de muita conscientização a respeito disso. Por quê? Porque o espectro autista ele demonstra, né, como é que eu posso dizer, sintomas diferentes, né? Sim. Então, um autista não é igual ao outro em nada. E, em razão disso, ele acaba por exigir um tratamento das especificidades, né? Daquele indivíduo na sua individualidade mesmo. Uhum. A gente tem alguns sintomas comuns, como a dificuldade de socialização e de comunicação das emoções, dos sentimentos, mas a gente tem uma gama de possibilidades. Então, o espectro autista, eu falo que ele é tão complexo e nós evoluímos como sociedade, né? Eu gostei muito de você ter falado de diagnóstico, porque, na verdade, a gente não vive uma pandemia de autismo. Uhum. A verdade é que hoje nós vivemos uma pandemia de conscientização. As pessoas hoje sabem que são autistas, né? Era muito mais difícil ser um autista nos anos 80, anos 90, quando não se falava disso. E tínhamos toda uma gama de preconceitos, né? De dores a que eram submetidas. Nessa questão do autismo, e a gente tem no dia 2 de abril, né, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, para que o paracatuense perceba a importância do tema. Nós construímos o Abril Azul, e eu falo construímos por quê? Porque foi iniciativa das mães, né, da Associação de Mães, e assim foi abraçada pela PAI, pela Secretaria de Cidadania e Habitação, pela Secretaria de Educação, pela OAB, pela Câmara. Então, assim, Pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público, o Ministério Público é a grande mãe, né, da Sim. campanha. E nesse passo, nós tivemos um convite do João Paulo, do Procon, para uma recomendação. E eu brinco que eu dei um golpe em João Paulo, porque ele queria fazer uma recomendação mais simples. E eu aproveitei para a gente falar sobre o assunto. Precisamos falar sobre autismo, precisamos conscientizar, precisamos explicar por que o símbolo do autismo é aquela fita com o quebra-cabeça. Porque é uma fita colorida com quebra-cabeça para falar dessa complexidade, né? Que cada autista é único, que cada realidade, mas que tem desafios, né? Achar, ignorar que não tem desafios. E aí, quando o João Paulo me chamou, e aí eu tenho que dar o crédito que ele já pegou uma vontade que eu tinha, eu estava em Belo Horizonte, e eu falei, João Paulo, eu vou fazer, tal, e a gente fez, e já fizemos com essa intenção, de conscientizar, de falar para os estabelecimentos públicos e privados,
Por quê? Porque o PROCON e o Ministério Público têm essa prerrogativa, e a minha intenção, e eu acho que a intenção do PROCON também, é trabalhar com conscientização, educação, e nós podemos promover essas... Eu ressalto que nós não estamos criando direitos, né? Esses direitos já existem, o que nós estamos fazendo é dar visibilidade. Né? Todo preconceito e toda desassistência, a gente consegue debelar, a gente consegue vencer com informação. E informação de qualidade. E a nossa pretensão é essa. E a gente espera que, e eu tenho certeza, pelo que eu estou vendo em Paracatu, que vai ser muito bem recebido, né? E que a gente comece a falar do assunto e que o Abril Azul não fique só em abril, né? Exatamente, doutora. Agora, especificamente, o que está sendo pautado nesta recomendação? Assim, em linhas gerais, né? Porque com certeza a senhora aprofundou. É bem profunda. Mas é o tratamento prioritário. Sim. Uma questão que me foi trazida pelas mães e que eu fiz questão de colocar. Nós temos previsão, desde 2019, de uma carteira de identificação do autista. A gente tem a possibilidade do uso dos colares, né? O colar de girassol e o colar a fita do quebra-cabeça para identificar. E, inclusive, pelo que eu sei, e acho que aqui em Paracatu já está acontecendo, em caso de diagnóstico e que a pessoa vai tirar o RG, o próprio RG já está saindo com essa identificação, já é possível isso. E o que as mães me falavam? Me levaram, e mães de classes diferentes, de realidades diferentes. Olha, eu tenho direito à prioridade, mas ela não se realiza. Primeiro, porque quando exijo, me é cobrado um laudo, porque as pessoas não conhecem a identificação. E aí nós temos uma questão que uma marca muito grande do autismo é a dificuldade de convivência, de ser exposto a barulho, de ser exposto a muito estímulo. Sim. E aí essa mãe, às vezes, não conseguia fazer compra no mercado, porque tinha barulho, porque ela tinha que ficar na fila e aquele autista não suporta. E, assim, a gente não pode esquecer que o autista, a família do autista, são também consumidores e têm os seus direitos garantidos. E aí, o que a gente buscou foi, vamos falar sobre o assunto, vamos conscientizar. E falar sobre o assunto também levar informação. Né? A gente teve episódios que as pessoas não conheciam a fita e achavam que eram para outras questões, né? Essa prioridade. E é uma prioridade que se faz muito necessária. A verdade é que a dignidade dessas pessoas depende disso. Imagine, assim, várias mães me falaram sobre isso. Está na agência bancária e não conseguir resolver porque o autista não consegue ficar ali, né? Eu tive alguns casos até de atendimento, e aí eu faço uma meia-culpa no judiciário. Eu tive uma audiência para uma questão de incapacidade de um autista, que já era num grau mais elevado, e a mãe chegou na audiência, e ele estava na audiência, na hora que ele sentou, e eu acho que aquele ambiente hostil, ele levantou e saiu. E a mãe... E é engraçado, porque a gente tem tão pouca informação a respeito que a mãe pedia desculpa, quando nós é que devíamos nos desculpar, que não pensamos em fazer uma audiência num dia separado e priorizar mesmo o atendimento. Felizmente, o juiz foi muito sensível, marcou só a perícia para o médico, né? Acho que ele ia tentar até que o médico fosse lá, e a gente conseguiu resolver. Mas é justamente para a gente pensar nisso. E não pensar nisso em relação a fulano ou beltrano, pensar nisso como política pública. E eu falo isso, assim, esse autista que vai ter um tratamento prioritário na saúde, que vai ter um atendimento prioritário na educação, que vai ter um atendimento prioritário na assistência social, que vai ter seus direitos garantidos como consumidor, ele é um autista que ele tem mais chances de se desenvolver, de ser incluído na sociedade. Então, na verdade, é um benefício para o autista, para a família do autista, mas é um benefício para todos. Para todos nós. Exatamente, doutora. A senhora até falou que tem um prazo para que os órgãos públicos e a iniciativa privada se adequem a essa recomendação? Na verdade, a gente não colocou prazo,
porque o João Paulo falou uma coisa, essa recomendação é para ontem. É que esses direitos, eles já existem. Uhum. E, na verdade, em alguns lugares você vai chegar e tem lá que o deficiente tem direito, e aí que há prioridade. Em alguns casos tem até o símbolo, né, a fita. Só que esse direito, ele existe teoricamente, né? Eu tenho várias questões em relação ao autismo que eu espero, e eu falei sobre isso na Câmara de Vereadores, a gente vai ter um encontro dia 27 na Prefeitura, porque a gente está tentando levar para todos os espaços, né? Todos os espaços. Teve uma roda de conversa semana passada. É tornar factível. Por exemplo, as mães me disseram que em estabelecimentos em que elas exigiam, né, ter um direito à prioridade, elas estavam com identificação, elas estavam A fita. com a fita, e era exigido um laudo. Porque a pessoa não conhece essa identificação, porque a pessoa não conhece essa fita. Salvo engano, foi a vereadora Vera, no seminário que nós tivemos sobre o autismo na Câmara, a vereadora Vera falou sobre um projeto de lei para poder nós termos instituído o uso do colar em Paracatu, né? E temos vagas, né, direcionadas para esse público. Só que, assim, esse projeto de lei ele tem que contar com a atenção de todos. O ideal é que que ele fosse também uma iniciativa do executivo, porque ele pode gerar gasto. E aí seria muito bacana que a possibilidade dessa identificação ser feita gratuitamente, pelo menos para as famílias que precisam. Então, assim, a gente está nesse processo. Então, por que não colocou um prazo? Porque, na verdade, já deveriam estar cumprindo. O que é que nós pensamos? Não vamos colocar prazo, não vamos criar obrigação, vamos falar sobre, vamos recomendar, vamos divulgar, e aí é por isso que eu agradeço a vocês esse papel que o jornalismo, que a mídia tem feito, é um papel fantástico, né? Essa semana eu estou muito na correria de divulgar essas medidas, mas sem vocês nós não conseguiríamos. E a ideia é essa. Então, não foi colocado um prazo por isso, mas nós estamos levando também para a casa do empresário a campanha da gente criar uns adesivos de que esse local, esse estabelecimento abraça a prioridade do autista, né? Amigo do autista. A gente ainda está construindo isso, mas por quê? Porque eu queria que o Abril Azul fosse o ano inteiro, que o autista tivesse seus direitos garantidos sempre e que também valorizasse, né, o fornecedor de serviços e do comércio que respeitam a dignidade desses consumidores, né, e que são inclusivos. Doutora, nós que agradecemos a oportunidade de fazermos parte desta campanha de alguma forma, né, principalmente com essa divulgação, com essa conscientização, nós abraçamos a causa e tantas outras causas, né, que são muito importantes para o bem comum. Nós temos que pensar realmente na coletividade. Parabenizamos o Ministério Público e todos os órgãos que direto ou indiretamente estão envolvidos. Parabenizamos as mães, né, que são batalhadoras, são as verdadeiras guerreiras, né? E agradecemos muito a sua presença, deixamos um espaço para que a senhora deixe uma mensagem especial à comunidade de Paracatu para que todos abracem essa bandeira junto conosco. Eu fico muito feliz de vocês abraçarem. Eu sei que o Ministério Público, principalmente a segunda promotoria, está numa fase com muitas campanhas, né? A gente teve Paz Eduque nas escolas, a questão da evasão escolar, e agora a gente está com o Abril Azul. Mas eu fico muito feliz, primeiro, porque o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, era tratado como doença, né, como eu até falo que as famílias recebiam, às vezes, como uma sentença de que aquela pessoa não vai. E Paracatu está mostrando que, com civilidade, com igualdade, com inclusão, né, nós conseguimos abraçar e entender a complexidade dessa causa e entender que são pessoas que têm direito à dignidade, são pessoas que, como nós, né, são, embora considerados neuroatípicos,
eu não gosto muito do neurotípico, porque eu acho que de perto ninguém é normal. É verdade. Eu acho que ninguém é típico. Verdade. Mas, assim, são demandas crescentes, né? E é um marco de civilidade, é um marco de cristandade, é um marco de inclusão e igualdade. E eu fico muito feliz que Paracatu sirva de modelo, né? Eu tenho sido procurada por promotores de outras cidades, de outros estados, porque Paracatu está dando uma lição. E eu espero, mais uma vez, que Paracatu mostre, né, esse olhar, né, grandioso, que é a terra do esplendor, que nós tenhamos um esplendor de dignidade para os portadores do TEA e para todo cidadão em Paracatu. Olha, é de emocionar, eu arrepiei toda aqui. É porque é uma causa, gente, É, que... realmente. Eu sou uma pessoa apaixonada, né? E tem que ser, né? A gente precisa ser apaixonado por tudo que a gente faz. E assim, a gente tem que colocar realmente o coração nas nossas ações, não é mesmo? Não, o juiz, o Zé Rubens, falou para mim assim, Maria, você é a louca da saúde mental. Estamos ao vivo ainda. Mas assim, eu sou apaixonada. Eu acho que a gente aprendeu com essa pandemia de que a gente tem que dar atenção à nossa saúde mental como um todo. Parar de estigmatizar de que somos loucos ou somos deficientes. Não, nós somos todos seres humanos, né, que estão lutando para ter dignidade. Todo mundo tem seu grau de dificuldade e de loucura. E eu acho que a gente se encontra nessas campanhas, né? Então, quando a gente está no momento... Essa campanha me fez enxergar tão de perto a dificuldade dessas mães. E eu quero pedir, e eu acho que é um tripé, né? O poder público está fazendo a parte dele, as famílias estão fazendo a parte dela, mas eu preciso pedir que a sociedade seja engajada. Né? Nós temos relatos de crianças e adolescentes com autistas que não têm amigos, né? Então, eu peço que os pais conscientizem seus filhos sobre a necessidade de incluir essas pessoas. Né? Teve uma fala de uma mãe e que ela disse que ela comemora o aniversário do filho e que ela não tem a quem convidar. E eu acho que essa conscientização passa por isso. A gente vai começar nos estabelecimentos, a gente vai falar de serviço público, né? Do acesso à saúde, à educação, e tirar esse preconceito, né? Tirar esse estigma. Uhum. Enxergar que... E eu acho que é uma brincadeira nossa lá no MP, mas a verdade é assim, o autismo pode entrar na sua vida por via de conscientização, de humanidade, de dignidade. Mas ele pode entrar também como uma dificuldade. E aí, de repente, você se vê como aquela família, aquela pessoa que precisa dessa ajuda. Exatamente. Vamos tornar isso um valor de todos. Valor né? de todos. Não esperar o autismo bater a tua porta para você se conscientizar disso. Acho que é um grau de civilidade, de humanidade que nós já temos condição de ter. Né? Com certeza. E minha filha é paracatuense, eu brinco que eu canto o hino com ela, porque todas essas solenidades, né? E, assim, eu acho muito bacana assim, ser a terra do ouro, do esplendor, mas que seja também a terra de riquezas, de humanidade, né? De inclusão, Com de certeza. igualdade. Com certeza. E... Falou bonito demais. Eu, se pudesse, ficaria a tarde toda com a doutora Maria Constância aqui, falando de todas as campanhas e o trabalho realmente que é de excelência, né? Que tem realmente todo o esplendor.